Com a palavra o vereador Moacir da Silva. Senhor presidente, membros da mesa e companheiros vereadores, aqueles que nos assistem aqui no plenário, os que nos assistem via TV Câmara, boa noite. As chuvas vieram novamente, né? E é interessante a gente fazer algumas analogias, algumas reflexões com relação à chuva. Nós fomos chamados essa semana, em função até das aflições das pessoas que sofrem das enchentes todos os anos, notadamente a periferia, mais a periferia, e notadamente reiteradamente nas mesmas situações. É impossível nós não falarmos das angústias daqueles que foram atingidos em 2010, vereador Batista, e na expectativa daquilo que foi encaminhado ao governo federal e que aceitou e acolheu o pedido do município, e assim fez um repasse, ou pelo menos a aprovação de um recurso de 19 milhões para o município de São José para a recuperação daquilo que foi danificado nas enchentes, senhor presidente. É lógico que isso levanta a expectativa dessa população de que, pelo menos no futuro, ela vai ter aquilo que são os efeitos da natureza, né, que são incontroláveis aos olhos dos homens, ainda mais quando saem de um padrão que é considerável um padrão meteorológico correto. Diferente daquilo que aconteceu nessa semana, porque já em janeiro nós tivemos enchentes de novo. Mas eu queria fazer uma reflexão paralela a isso. Primeiro, nós fomos chamados ali na região do Sertão do Maruim, conhecida como a região dos fundos da casa do João Pereira. Para quem nos assiste da região do Sertão ou não nos assiste, que não é daquela região, ou é da cidade de São José, essa é a região onde moravam os pais da vereadora Sandra, exatamente os fundos. E essa região era uma região de terrenos amplos, né? Nós fomos visitar uma casa que ela tinha 20 metros de terreiro. E aí o pessoal está em pânico, porque o rio está batendo na casa, né? E nos chamaram exatamente para que a gente tomasse alguma atitude do que fazer. Sabe o que ocasionou isso? Uma ação pública incorreta no passado, que desviou o curso do rio em poucos metros e construiu uma ponte em cima de uma laje de pedra. E fez com que o rio fizesse a curva para passar por baixo dessa laje, porque teria uma fundação sustentável da ponte. Resultado, a transferência do curso do rio provocou uma ação de força da natureza, que a natureza ela é sábia, então começou a comer os terrenos. Isso tudo bem. Aliado a isso, nós presenciamos naquela área um volume de lixo assustador. E aí tem uma coisa que nós temos que dar a mão à palmatória. Uma coisa é o trabalho do poder público. Outra coisa é, em alguns minutos, nós colocamos um pescador. Ao invés de pegar peixe, ele foi buscar aquilo que tinha dentro do rio naquele momento. Em poucos minutos, ele recolheu uma série de entulhos e um jogo de sofá. Não tem rio que segure com um jogo de sofá e esse entulho lá dentro. Então, há de se fazer uma campanha de conscientização da população. E aí eu chamo a atenção da Fundação de Meio Ambiente, que é quem deveria estar fazendo isso. Não adianta só nós falarmos aqui, tem que fazer a campanha e, paralelo a isso, tem que colocar placas denunciando, de telefone para denunciar, tem que fazer o monitoramento de todos esses leitos do rio, monitoramento de resíduos que são colocados na margem, para que as enxurradas não carreguem isso para dentro do rio e nós não tenhamos esse problema. Esse é um problema que é inerente e é uma responsabilidade pública e coletiva. Então, não adianta buscar culpados nessa questão e nós temos que conceder aí o que é certo. Por outro lado, aí vem a outra questão que eu queria mostrar aqui, ó. Essa daqui é a área da casa uma das casas, onde logo, logo vai chegar no muro. Certo? Que é dessa região que eu estou falando, mas é um exemplo de toda a região do Sertão do Maruim, toda. Aqui, na enchente de 2010, nós provocamos, com recurso próprio, isso na prefeitura, um pequeno enroncamento, que já resolveu para essa casa. Mas o que causou uma surpresa para a população é que no mês passado, mês e meio atrás, foi colocado esta placa de novo, de obras de enroncamento do rio. Se vocês forem perceber, a placa foi derrubada pela população. A população derrubou a placa. Porque diz aqui, obra iniciada em 21 de fevereiro e terminada em 22 de maio. A placa foi colocada em julho.
Foi colocado em julho, não tem obra e já foi concluída. É lógico que a população ia jogar a placa no lixo, jogou a placa, derrubou a placa e jogou fora. Porque julgou um tremendo desrespeito. Primeiro, a casa dele sendo ameaçada, que olha a situação que está ficando, né? Logo, logo, sem sombra de dúvida, uma dessas casas, a fundação está ameaçada, eles vão ter que sair, eles não têm solução. Então, assim, ó, nós temos que reconhecer aquilo que de fato tem que ser reconhecido, que foi uma intervenção mal feita dessa ponte, ela tem que ser macaqueada hoje, levantada. Nós, na época, tínhamos feito um estudo de R$100 e poucos mil, mais ou menos o preço da pintura do posto de saúde da Fazenda Santo Antônio, senhor presidente. Com aquela pintura do posto, daria de macaquear a ponte, 1,5 metro. E nós não, até um sofá passaria. Não deveria passar, mas até um sofá passaria. O que a população está perplexa, é com o sofá, com os lixos, mas com o recurso que não está chegando, e chega uma placa de obra concluída. Ela pergunta se a obra concluída é aquela que foi feita com recurso próprio, emergencial, e que a empresa que fez é a Tecdril, mas se é a Tecdril, por que a placa lá diz Esteio? Porque quem fez aquela obra foi a Tecdril, né? Então, assim, existe uma grande angústia daquela população, um clamor de uma solução que seja feita com urgência, porque realmente não dá, se nós tivermos, parece que a previsão do tempo diz hoje que deve parar a chuva hoje, então o pessoal está um pouquinho mais tranquilo. Nesse sentido, eu também digo assim, ó, na Colônia Santana, e por incrível que pareça, eu não fiz essas faixas, não pedi para ninguém fazer essas faixas, mas a população colocou, dizendo, nós não queremos a pintura do colégio, que custa 130 mil, nós queremos a tubulação, nós queremos as obras de prevenção. Então, olha só, não é muito melhor ir lá ouvir a população e fazer aquilo que a população quer, gastando o mesmo recurso e ter a população ao seu favor? É uma questão politicamente mais inteligente. Nesse sentido, então, a gente solicita que seja olhado com carinho essa questão. Eu concedo uma parte ao vereador Batista. Vereador, Moacir, essa situação lá da colocação das pedras, dos molhos para fazer a contenção, é uma verdadeira novela. O secretário Túlio está bem a par disso. Uma empresa ganhou, não executou. A outra ganhou, não sei se recebeu o dinheiro todo, mas também executou mal. E esta placa foi colocada num sábado, por isso a revolta da população. Colocaram num sábado para poder bater uma foto, para poder demonstrar que o recurso tinha sido executado para poder prestar conta junto ao governo federal. São quase 3 ou 4 reuniões que a comunidade fez com o vereador Túlio, e a comunidade está desacreditada, do secretário Túlio, de infraestrutura, e a população está desacreditada em relação ao próprio secretário. Porque ele fala uma coisa hoje, diz que vai na segunda-feira, não vai, diz que a empresa vai resolver na outra semana, não vai, diz que vai retomar a obra na outra situação. E, de fato, são 2, 3, 4 terrenos que uma pessoa está perdendo. Se ela vendesse um terreno e fizesse, a obra sairia mais barata do que está acontecendo. Então, isso tudo, quero só confirmar as suas colocações em relação à ponte, em relação ao problema da pedra, e olha, das colocações dessas pedras, realmente começaram a fazer um serviço muito bom, e quem estava fazendo um serviço bom, de repente foi retirado na semana seguinte, e depois surge uma placa apenas para bater foto. Então, de forma que eu acredito que seria importante que nós chamássemos a presença do secretário Túlio na Secretaria de Obras, vereador Nino. Nós temos uma reunião na segunda-feira para que ele pudesse comparecer, nos explicar como é que está a situação, tendo em vista que é uma situação de calamidade pública, é uma situação que pode amanhã depois ir por água abaixo uma família inteira durante a noite. Obrigado, vereador Batista, pela parte. Eu queria até concluir nesse sentido, dizer assim, não tem o que pague a tranquilidade dessas pessoas que, de fato, esse vilarejo, esse pessoal, começando ali na Vila Macedo, até o final do Sertão do Marim, o pessoal às margens do rio não consegue dormir em paz porque realmente está comendo tudo e vai cair a casa, né? Eu queria concluir dizendo assim, nós encaminhamos no relatório da Defesa Civil, que foi para Brasília pedindo 19 milhões, uma série de ações.
Mas esse plano foi substituído logo depois por uma série de outras ações que não essas. Eu acho que é tempo ainda de corrigir e fazer aquilo que efetivamente a população precisa e efetivamente para o qual os recursos da Defesa Civil se valem. Porque senão, infelizmente, todos os anos nós vamos estar aqui. E eu acredito que em dezembro estarei de novo, porque em dezembro é época de enchente novamente. Obrigado.